Está começando mais um episódio aqui no nosso podcast. A gente conversa com brasileiros que moram aqui em Malta e a gente conta um pouquinho, compartilha suas trajetórias até aqui para ajudar e inspirar você que está pensando em vir para cá também. E no bate-papo de hoje, a gente está com uma empreendedora na área da beleza, não só aqui em Malta, como em breve em outros lugares do mundo também. E ela vai contar um pouquinho de como que ela começou nessa área aqui em Malta e também ajudar aí, dar algumas dicas para você que também está pensando em trabalhar nessa área aqui em Malta. Então, seja bem-vinda, Brenda! Oi, Bianca, muito Oi! obrigada pelo carinho, por estar me chamando aqui de novo. Olá, pessoal. Quero agradecer pelo convite e quero falar, né, um pouquinho mais para as pessoas poderem entender um pouquinho como Como é que que é esse funciona aqui, mercado, né? essa área aqui, né? Que muita gente às vezes Exatamente. tem uma ideia, porém não sabe como funciona na prática. Exatamente. Então, aí a gente vai desenvolver mais um pouquinho o conhecimento, né, para as pessoas que têm interesse na área da estética. Ah, isso aí. Gente, antes de a gente começar nosso bate-papo aqui com a Brenda, se você está assistindo esse vídeo, está vindo aqui para Malta trabalhar, morar ou fazer às vezes um intercâmbio, estudar por mais tempo e está buscando um apartamento, um lugar para você ficar aqui em Malta, você pode escanear esse QR Code que está aqui na tela ou vir no link da descrição para você entrar em contato direto com a nossa imobiliária parceira, Quick Let's Depiro, e também já entrar em contato com um agente brasileiro da imobiliária para te ajudar a encontrar um imóvel aqui de forma bem fácil e, mais importante, segura, né, e confiável. Então é só você escanear ou vir no link aqui da descrição. Brenda, vamos começar do começo, né? Sempre é bom de começar do começo. Qual foi o ano que você veio aqui para Malta? Eu vim para Malta em 2019, 2019. verão de 2019. Já veio no calor, né? Eu vim para aproveitar, na verdade, Uhum. né? Eu tinha acabado de terminar a faculdade, me formei em farmácia, e aí eu falei, cara, eu preciso, tipo, um tempo para poder me dedicar a mim mesma, depois de 5 anos me dedicando e estudando, tipo, dia e noite. Falei, quero ir aprender inglês, quero ir relaxar, tirar, tipo, um ano sabático, mas fazendo alguma coisa, Sim. aprendendo sempre. E aí eu falei, vamos para Malta, né? Eu precisava de um lugar que tinha sol, que tinha vida, que sabe que eu pudesse aproveitar e estudar também, né? E Aí você aí veio então para intercâmbio. eu vim para intercâmbio para estudar inglês, Por quanto tempo assim inicialmente? inicialmente para 6 meses. Aham. E Então já foi aí, um intercâmbio grandinho já, né? Já de sim, início. é porque eu pensava o seguinte, inglês é extremamente fundamental, não só para a vida, eu gostava de viajar, como para a minha área, que era a área da farmácia, eu precisava estudar inglês, porque eu precisava ler inglês, eu precisava entender sobre todo o conteúdo. Então, o inglês sempre foi fundamental. Eu não conseguia aprender inglês no Brasil, né? A gente Tipo não, nos cursos nos cursos tradicionais. tradicionais, eu falei, eu vou ter que me jogar na boca do leão, vamos dizer assim, Aham. né? E eu vou ter que ir aprender na prática. E aí eu Aí vim. veio. Então você não veio com ideia absolutamente nenhuma de assim, vou abrir um negócio, já veio com essa ideia de vou trabalhar na área da beleza, nada disso. Nada Veio disso. focada no inglês e ia ser um período fechado e você iria voltar para o Brasil, teoricamente. Eu cheguei aqui com a passagem de volta já com 6 meses já, com tudo organizado para voltar, porque o meu objetivo, na verdade, era estudar inglês 6 meses, voltar para o Brasil e começar a trabalhar na minha área, que era o quê? Eu pensava em começar a desenvolver a minha trajetória profissional, né? Na área que você tinha escolhido lá. Exatamente, não era vir para cá e ficar, não. Aham. Quando eu cheguei aqui, eu vi que 6 meses não eram suficiente para o inglês que eu sonhava, Uhum. né? E aí eu falei, cara, eu vou ter que ficar mais. E eu comecei a olhar e a observar e eu falei, cara, aqui tem uma qualidade de vida muito boa, diferente do Brasil. Aqui a gente tem a oportunidade de viajar para outros lugares. Rapidinho, barato. Exatamente.
E aí eu trabalhava, eu fiz vários empregos, tipo assim, bem rápidos, né? Nessa época que a gente fazia, a gente trabalhava de nani, que era babá, e Aham. aí eu limpava um office nessa Ah, época. é? Eu não sabia que você tinha trabalhado de babá aqui. Já trabalhei de babá. É. Uhum. Ah, foi um período muito curto, tipo assim, um Aham. mês, mas trabalhei. E aí, porque o objetivo era juntar dinheiro também, né? Uhum. E aí, o que que aconteceu? Eu simplesmente limpava esse office e aí passando todos os dias na frente de um salão. Uhum. Eu tinha vindo com várias coisas de unha porque eu sabia que aqui não tinha unha brasileira e eu queria fazer a minha própria unha, Ah, pra você mesmo. Daí para você já mim veio com os mesma. alicates, com as coisas É, certinhas. exato, alicate, esmalte, tudo isso. E aí eu passava todo dia na frente de um salão e sempre tinha é, os preços e tudo mais. Eu falei, cara, por que que eu não posso oferecer esse serviço de unha para os brasileiros que não encontram um serviço de qualidade aqui, né? Que era remover a cutícula bem e tal. Serviço brasileiro, né? Que todo mundo Exato. conhece. E aí eu falei, cara, vamos lá. Eu fui oferecendo esses serviços. E aí todo dia eu passava na frente daquele salão e tinha sobrancelha, tinha micropigmentação, tinha outras coisas. E eu falei, por que não eu oferecer o serviço de sobrancelha também, já que não tinha ninguém que fizesse? Uhum. Quando eu cheguei aqui, não tinha uma pessoa que soubesse fazer sobrancelha e que, tipo, fosse um profissional nisso. Tinha outras pessoas que faziam por fazer, tipo assim, aí vou fazer o cabelo, vou lá e vou fazer minha sobrancelha com a pessoa que Sim. faz o meu cabelo. Mas não tinha um especialista. Mas você diz não só brasileiro, tipo, geral. Geral, Uhum. geral, no geral inteiro, porque aqui eles trabalhavam com cera e as sobrancelhas, eu olhava assim na rua e falei, cara, essas sobrancelhas não são boas. Tem mercado. E aí, durante acho que os 2 últimos meses, eu vim analisando, falei, acho que vai dar certo, vou voltar para o Brasil com a passagem que eu tenho, vou fazer os cursos, vou me especializar, vou me tornar a melhor profissional e vou voltar para Malta para poder trabalhar. Então, na segunda vez que você veio, aí você já veio certa de que eu vou me especializar, vou vir aqui para fazer sobrancelha e fazer meu nome aqui. Exatamente. Então, na segunda vez que eu já vim já preparada, com tudo organizado. Então, eu já tinha descoberto todos os trâmites legais, toda a questão de documentação, o que que eu poderia, o que que eu não poderia fazer. Então, eu organizei toda essa papelada, me organizei financeiramente também. Eu já tinha uma base em inglês, então o inglês não iria ser um problema. Sim. E no final acabou sendo porque a gente vai, não era o que eu esperava, tipo, eu precisava saber de um vocabulário específico para essa área que eu não tinha. Pois é, que na escola não ensina isso, Não, né? ele vai Da ensinar, prática do teu trabalho, né? Do que você vai fazer. não, ele vai ensinar coisas do dia a dia, mas o seu trabalho não. Então eu falei, eu vou ter que ir atrás de uma professora particular. Então, desde que eu cheguei, até pouco tempo atrás, eu sempre fiz aula semanais, depois eu passei para aulas quinzenais, que era voltada só para o meu trabalho. Olha só, então você já veio com todo um pacotão já. Já, Veio com um curso, veio com um planejamento financeiro, veio com a professora, já sabia que ia ter professora aqui. exatamente. Que Então, legal. assim, quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu comecei a traçar estratégias de como que isso iria funcionar. Então, eu comecei na minha casa, e aí era a época do Covid, então a gente teve todo esse problema do Pois é. Bem Covid. quando você iniciou, você chegou antes de estourar ou não? Eu cheguei um dia antes de fechar os aeroportos do Covid. Então, eu tive que fazer quarentena 15 dias. Isso foi uma coisa bem inesperada. Então, se eu não tivesse tido o planejamento financeiro que eu tive antes, Não poderia teria já. dado tudo errado e eu teria voltado para o Brasil, eu teria ficado sem dinheiro. Não sei o que Pois poderia é. ter acontecido. Então, por isso que eu falo que planejamento financeiro é fundamental quando você vem, porque pode acontecer uma coisa dessa e você não tem o que fazer. É, e a outra Entende? coisa, você vai abrir o seu negócio. E no começo, você não vai ter uma clientela, né? Não, Então, você vai ter que ir aos poucos para você fazer o teu nome, né? Então, tem que ter uma exatamente. reserva, né? Um pé de meia ali. Exatamente. E aí, essa reserva foi toda nesse período. Acho que foram 3 meses de salão fechado.
E eu não conseguia ter um salão para trabalhar, eu não conseguia ter como trabalhar, porque era ilegal na época, né? Então eu fui fazendo das pessoas próximas a mim que tinham contato, e aí eles começaram a gostar quando abriu os salões e quando, tipo assim, o Covid deu uma melhorada, eu comecei realmente a trabalhar com isso, Que né? aí começou a receber os clientes, o pessoal que você conhecia começou a indicar, e aí você começou a fazer. Isso ainda Exatamente. na sua casa. Na minha casa. Aham. Depois de um tempo, eu fui, aluguei um espaço. Falei, cara, não tá dando mais aqui, eu preciso de um espaço mais profissional, que as pessoas me vejam como uma profissional. Porque quando alguém chegava na minha casa, eu estava sempre arrumada, eu não estava como eu Aham. ficava em casa. Sim. Então a pessoa olhava assim para mim, nossa, como ela tá arrumada, mas assim, eu estava na minha casa. Sim, mas você está trabalhando, né? Exatamente. Então, assim, eu precisava de um espaço que me desse essa imagem de mais profissional. E aí eu fui procurar um salão, falei, vou ficar aqui. E aí aluguei, falei, vou alugar apenas 3 vezes na semana. Ah, tá. Você alugou então uma sala dentro de um salão de Exato, beleza. exatamente. Hoje em dia, eu não sei mais se as pessoas fazem isso. Na época, antigamente fazia. Aham. Acho que hoje talvez não faça. Mas eu consegui com uma menina, na verdade, isso eu consegui porque ela estava grávida, ela iria ter que parar de fazer qualquer tipo de serviço, Aham. que ela ia ter o bebê e eu iria assumir ela. Então, foi por isso que ela me deixou nessas condições, né? Entendi. Ela queria passar o salão dela, na verdade, para uma pessoa experiente e com um bom trabalho. E ela falou assim, nossa, Brenda, o que você cobra está muito barato. Aqui você pode cobrar muito mais, porque inclusive ela falou assim, nossa, você é melhor do que eu, cara. Ela mesmo já fala. Ela fez o trabalho é muito bom. Eu tenho certeza, tipo assim, eu tenho total confiança que eu vou passar todos os meus clientes para você. Aham. Então foi isso que ela fez, foi aí que eu comecei. E é interessante, isso é uma coisa também para você ter essa oportunidade, o networking, né? Exato. De você ter conhecido, de conhecer e estar nesse ambiente, porque para você fazer uma cartela de clientes, enfim, você tem que conhecer gente, tem que conversar, tem que mostrar teu trabalho, Tem, tem que estar sendo vista, né? exatamente. E o boca a boca aqui, a ilha é Sim. pequena, né? A ilha E não é essa tão pessoa não grande, era então. brasileira, ou era? Não, ela era italiana. Italiana. Ela era italiana, mas ela já tinha morado em vários outros lugares, morava em Malta durante muitos anos e ela queria ir embora também, né, de Aham. Malta. E aí foi o meu pontapé inicial, né? Alguém que confiou, gostou do meu trabalho e me deu a oportunidade. Aham. Então, nem sempre, às vezes, você começa, tipo, do topo. Você não vai começar do topo. Já vou pegar e abrir meu salão do nada, né? Não, assim, não é que eu não indique. Eu acho que se você tiver muito dinheiro para você investir, acho que vale a pena. Mas a maioria das pessoas que começam, a gente tem um dinheiro reduzido, a gente tem todo o medo que você está num país estrangeiro. Então, é muito diferente. Então, vai começando aos pouquinhos que as coisas vão se encaminhando se você é um bom profissional, se você tem Sim. estratégia. E ali nesse salão, você ficou quanto tempo daí? Até você, de fato, abrir o seu espaço Eu fiquei 6 meses com ela. 6 meses? Só que o salão ficava numa cidade um pouquinho menor, que era Suíque, que hoje eu tenho um salão em Suíque, É na verdade, né? verdade. Aham. Mas na época eu falei, cara, não dá para ficar aqui porque eu preciso de um espaço maior que me dê mais visibilidade. Então aí eu falei, eu preciso ir para um lugar que tenha gente, tenha pessoas circulando o tempo inteiro. Eu falei, eu vou para Slima. Aham. Aí eu fui atrás, encontrei outro salão para trabalhar, trabalhei durante um ano. Ah, então Então você. aí Ah, até você abriu o seu, então você trabalhou em outro salão também. trabalhei aí que eu fui nesse salão durante um ano, fiquei, trabalhei, e aí eu falei, cara, eu não tenho mais espaço para colocar uma pessoa na minha agenda a mais. Eu era lotada de manhã até à noite, todos os dias. Aí sim, hein? Eu não conseguia mais responder mensagem, porque o meu objetivo era, em um ano, montar a minha clientela, né, na verdade. Eu não Sim. tinha mais tempo de responder mensagem.
as mensagens chegavam dos clientes, eu falei, não dá para atender, então eu vou precisar expandir. Eu não tinha como expandir naquele salão, eu gostava de trabalhar lá, né? Na Aham. verdade, eu sempre gostei muito da dona, a gente sempre teve uma relação muito boa com ela e com todo mundo, mas eu precisava crescer e ali não era mais o lugar para eu ficar. Então eu falei, agora está na hora de conseguir uma pessoa para me ajudar, que foi a Thalita, foi a primeira pessoa que me Aham. ajudou antes de eu abrir o salão. E aí, depois, eu falei, não, agora vamos abrir o salão com tudo. Ela me ajudou todo no processo de procurar um espaço. Falei, tem que ficar em Lima, porque os meus clientes, a maioria, Tudo dali. todo mundo é dali. E quem não tá, sempre está em Lima. Quem não é de Lima, sempre está indo lá porque precisa ir na Zara, porque Exato. precisa ir comprar alguma coisa. Então, ali é bem estratégico, né, na É verdade. um ponto comercial, né? Tem muita loja ali, então, se querendo ou não, você Exatamente. vai parar lá em algum momento, né? Exatamente. E uma pergunta, você, nesses salões, você trabalhava independente? Tipo assim, eu tenho meus clientes e ali, como se fosse o teu negócio dentro do salão, ou não? Você prestava um serviço para o salão com comissão e tal? Como que era nesse sentido? Até para pessoas que têm interesse, né, e querem entender como funciona. Existiram os dois tipos. Um que você trabalha com comissão, tá? E o outro que comecei a trabalhar para mim mesma. Então, ou seja, eu era dona do meu próprio negócio, mas o meu negócio era dentro de um salão, Entendi. Então entendeu? você não pagava algo a mais para eles, só às vezes o aluguel da sala, ou O nem aluguel da o sala. aluguel Você da tem a sala. opção também de fazer isso, o aluguel da sala. Hoje em dia, muitos salões já não fazem mais isso. Tá? Por uma questão, eu acho que de você ter muita procura. Hoje já tem muita gente que vem, na verdade, procurar essa metodologia, mas não tem precisa de work permit, então tem toda essa questão. Então quem precisa de work permit não pode estar nesse tipo, porque Sim, porque você daí precisa. você tem o teu próprio negócio daí ali, né? Então Exato. você tem que. Você precisa ter o seu sistema de taxas sozinho. Então, isso vai variar muito se é possível, depende de pessoa para pessoa. Aham. Né? Então tem que ver o método que funciona para você. Você vai Exatamente. trabalhar como contratado dentro do salão ou independente, como se fosse abrir no Brasil um MEI, vai? Exato. Né? É Para como se você, fosse um um MEI. microempreendedor, você vai ter lá, você vai pagar seus impostos, vai ter o teu VAT, né? Exatamente. Enfim. Mas e tem a opção também de comissionado, que a pessoa ganha por comissão, tem o salário mais a comissão, também é possível. Então, assim, eu sugiro que assim, quem não tem como ter o seu VAT, seu MEI, vamos dizer, aberto, você pode ir para o sistema de comissionado tranquilamente. Ah, Né? então, fechou. Pra galera que tá pensando, né? E aí, beleza. Saiu do salão, abriu o seu próprio negócio. Como que foi todo esse processo, assim? Porque era uma coisa nova para você, certo? De abrir ali uma empresa, um negócio no exterior, em Malta. Foram muitos desafios, na verdade, né? Desafios do início até hoje, para te dizer a verdade, porque todos os dias a gente descobre uma coisa nova. A gente quer fazer uma coisa, a gente precisa acionar, a gente precisa ler, precisa entender sobre as leis de Malta. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar, então eu tive que ir atrás de um espaço que tivesse documentação. Você tem que ter um espaço preparado. Então, o espaço que você está precisa estar de acordo com as leis, vamos dizer, chama de health center, ou que, na verdade, é meio que comparado com o sistema de saúde do Brasil, vamos dizer assim. Você tem que ter, às vezes, uma autorização para você trabalhar com esse tipo de coisa que cai na parte de saúde, né? Então, você tem que. Exatamente. Como eu trabalhava com micro, a micro ela exige mais as certificações sanitárias, Isso, né? certificação Exato, sanitária. as certificações sanitárias. Mas, por exemplo, outros serviços básicos não têm tanta necessidade, mas você precisa ter a certificação do local. O local precisa ser certificado pelo governo, ele precisa ter é como se fosse
não é um diploma, mas eu Um diria que é um certificado? certificado. Uhum. Exatamente. Ah, De daí você teve que correr funcionalidade. atrás de tudo isso. É, porque você precisa de um arquiteto, você precisa ter uma planta do espaço, você precisa ter extintor de incêndio, de Aham. acordo com o departamento, né, de segurança, enfim. Um monte de Tem. coisa que você vai descobrindo só quando você começa, né? Exatamente. Que foi o teu caso, você foi descobrindo ao longo do caminho. Exatamente. Mas aí é a questão, por exemplo, a micro ou qualquer procedimento invasivo, ele é mais burocrático, né? Cada país aqui na Europa, ele tem o seu sistema de regras, mas tem algumas que são mais complexas do que outras, porém, eu diria que é só você se organizar para você conseguir ler e entender o que você está falando. Existem pessoas que ajudam, né? Uhum. Você a fazer todo esse processo Sim. e é possível, né? Você tá aqui para dizer pra gente que é possível, né? Exatamente. Mas, assim, tem procedimentos que não são invasivos, como, por exemplo, o design de sobrancelhas, que você não precisa ter toda essa burocracia. Uhum. Você já pode começar direto e eu vou te falar que hoje em dia, na verdade, desde que eu comecei, a lucratividade do design de sobrancelha, ele é mais alto porque você atende mais pessoas. Uhum. É mais rápido, né? É mais rápido. Então, acaba sendo bem rentável, menos burocrático e muito mais fácil. Aí, ó. E chama muito mais cliente, na verdade. Aham. E até quais são os serviços que você oferece hoje, assim, que você começou oferecendo e que né, que você aumentou a tua gama de serviços, né, ao longo do tempo? Exatamente. Eu comecei apenas com sobrancelha, né? Mas como eu tinha conhecimento de cosmetologia, tinha conhecimento de fisiologia, então eu falei, por que não começar na área da... a gente começar na área da facial. São as faciais, né? Então, aí eu comecei a fazer dermaplaning, que é a remoção da primeira camada da pele. Aí eu comecei a trazer produtos do Brasil para cá, que a gente usa ádicos, até hoje eu uso eles para a gente poder trabalhar com limpeza de pele, que era a limpeza de pele brasileira daqui, é completamente diferenciada da limpeza de pele do europeu, que eles não extraem, não fazem extração como a gente faz. Olha. Então, tem todo um processo que eu comecei a perceber que as pessoas necessitavam. Serviços que eram serviços-chave. Uhum. Né? E todos ali, maioria rosto, né? Eu acho que você tem laser também, né, Exato. hoje. E aí a gente foi investir, eu falei, a gente precisa, já que a gente não trabalha com nenhum tipo de cera, a gente não trabalha com cera no rosto, na sobrancelha, a gente trabalha só com, a gente chama de threading aqui, que na verdade é o design na linha, né? Ou na pinça. Então a gente precisava seguir a mesma linha. Então não tem condições da gente colocar, por exemplo, depilação na cera. Então a gente vai fazer o quê? Colocar no laser. Entendeu? E aí a gente colocava laser facial, laser corporal. E aí a gente está expandindo agora para as corporais relacionadas à massagem. Em breve a gente vai ter esporte massagem para as pessoas com a fisioterapeuta que está vindo do Que Brasil agora. bacana. Exatamente. Drenagem. Drenagem, massagens que envolve uma questão terapêutica também. Porque aqui você encontra muitas massagens, tipo massagem tailandesa, mas são pessoas que têm o conhecimento, mas é um conhecimento que não é um conhecimento acadêmico. Sim. Então, a gente quer trazer uma pessoa que tem um conhecimento na massagem e que tem um conhecimento acadêmico. Ela é uma pessoa que tem anos de experiência, né? E, em breve, a gente também vai ter um doutor, um médico, que vai começar a trabalhar com invasivos também, para botox, toda essa área. Ele é maltês. Que legal. Ele é um médico maravilhoso. Na verdade, ele era meu cliente. Olha só. Exato, ele era meu cliente, fazia sobrancelha comigo, com a gente, e aí ele chegou para mim e falou, Brenda, eu tô
tô querendo vir trabalhar com você, porque eu acredito muito, tipo, no seu trabalho. Eu sei como vocês trabalham aqui, vocês trabalham muito bem. Eu confio, eu gosto do espaço, então eu queria começar a oferecer os meus serviços aqui também no salão. Eu acho que vocês têm uma visibilidade muito grande e tal. O serviço de vocês já é de qualidade. Como as Sim. pessoas elas confiam, ele falou, automaticamente ele pensou, eles vão confiar no meu também. Claro, você vai estar dentro da marca ali, né, Brenda Cama, então. Exatamente. Então, Que em breve. demais! E assim, como que é o serviço, a técnica brasileira vista aqui? Como você vê, até em outros países que você viaja, você observa muito, né, como que os salões estão funcionando, enfim. Como que você vê a técnica brasileira e o serviço brasileiro frente aos olhos dos europeus, né? Como que eles veem, assim? Toda vez que eu viajo, seja a passeio ou não, porque eu fui viajar agora para a Espanha e eu fui para o meu aniversário, mas é sempre uma coisa, eu nunca consigo deixar de ter o olhar clínico para isso. Então, eu vou olhar, eu observo, eu quero testar os serviços, eu quero ver como é que funciona, o que tem mais atrativo nos profissionais de lá, qual é a diferença entre eles e nós brasileiros. Então, assim, eu vejo uma oportunidade gigantesca, não é de hoje que eu venho observando isso. Eu já observei quando eu vim para Malta, deu certo, e Sim. agora, como eu viajo para vários lugares, eu começo a perceber a dificuldade que as pessoas têm de encontrar profissionais qualificados para a sobrancelha. Olha só. É impressionante. Eu vejo muitos salões com unha, muitos salões também que às vezes fazem unha, mas não é de grande qualidade. Então, o brasileiro, quando ele vem para a Europa, ele vem com um diferencial já muito grande. Que você fala que você é brasileiro, você trabalha com a técnica brasileira, a pessoa já está confiando em você. Com Não, eu quero estética, né? não, eu quero a técnica brasileira. Uhum. E Eles vão você não chegar. se posiciona dessa maneira, ou se posiciona como técnica brasileira de sobrancelhas? Ou a pessoa. Como que você se posiciona nesse quesito, assim, com o teu negócio, assim? Eles sabem que a gente é brasileiro, na Uhum, verdade. Muitas das vezes não sabem, uhum. porque hoje em dia a nossa técnica ela já ganhou tanto fama que não precisa mais ter o nome do brasileiro. Mas tem algumas técnicas que a gente fala, que é tipo a facial, que é a limpeza de pele, que é brasileira, que tudo é brasileiro. Então, eles já chegam lá, tem Brazilian Deep Cleansing. Aham. Então, alguns procedimentos, sim, a gente coloca, mas hoje em dia a gente se difundiu tanto que a gente não precisa mais usar. Mas a gente fala que a gente é brasileiro, sim. Uhum. Eles amam. Na verdade, quando eles descobrem que a gente é brasileiro, eles falam: Nossa, Aí sim. meu Deus, por isso que você tem uma técnica maravilhosa. É porque o brasileiro é bem conhecido, né? Nessa área estética, assim, eu acho que muitas coisas já levam o nome Brazilian não sei o quê, sempre Exato. na E eu frente. vou falar mais. A mulher brasileira, ela chama muita atenção pela beleza. Uhum. Então, na verdade, às vezes ela nunca fez nenhum tipo de serviço com nenhuma brasileira ou não conhece nada, mas ela tem a imagem linda da mulher brasileira, bem cuidada, que gosta de fazer a área da estética. A gente ama fazer É qualquer tipo de verdade. serviço. Então, elas chegam assim, nossa, se eu vou fazer a técnica brasileira, quer dizer que eu vou ficar bonita que nem elas. É, já, Esse é as o brasileiras já vendem o serviço já. Exatamente. Então, é basicamente isso. Então, elas vão falar, nossa, as brasileiras são tão lindas, são tão maravilhosas. Nossa, eu queria ter a pele delas, eu queria ter a sobrancelha, o cabelo. Aham. Elas amam o nosso cabelo, né? Porque É, aqui a água não é boa, então o sim. cabelo delas tem essa dificuldade. E quem está pensando em vir trabalhar nessa área? O que que você diria como a principal dica para quem está pensando, ou às vezes em mudar de área, né? Porque às vezes a pessoa, é o que a gente estava conversando até antes, né? De a pessoa tem uma carreira no Brasil, como foi o seu caso, e aí você descobre, muda de área quando vai para o exterior. Como alguém que às vezes já é da área e quer se ingressar aqui, né? Nessa área no mercado de trabalho, não só em Malta, como na Europa. Assim, todo o meu conhecimento que eu adquiri aqui em Malta e eu venho adquirindo na Europa, não só agora na Europa, a gente está expandido para conhecimentos na área do Oriente Médio, né? Uhum.
que é uma técnica que é muito valorizada lá. Então, Dubai, os Emirados Árabes, eles trabalham, eles amam a técnica da linha, então eles Uhum. trabalham com isso. Então, eu vou pegar todo esse conhecimento e eu quero ensinar as pessoas a virem com mais segurança, na verdade, porque o que acontece? Como eu vim e eu tive vários problemas, se eu não tivesse me organizado e se eu não tivesse tipo assim, estudado o mercado antes Uhum. e não falasse a língua, eu não teria conseguido. Então, a primeira coisa que eu diria para as pessoas que querem vir, que querem mudar de área ou que estão na mesma área, mas que querem vir para cá, é se organizar, é você descobrir todos os passos que você precisa dar para vir com segurança, porque não adianta você só ter dinheiro e não souber a língua. Não Uhum. adianta você saber a língua e você não ter condições financeiras para se organizar, ter um seguro-saúde, pagar uma escola de inglês. Então, você precisa, basicamente, se estruturar. Uhum. Vir planejado, né? Não vir na louca. Por exemplo, Não, eu já faço sobrancelha no Brasil, então para mim vai ser super fácil chegar aqui. não. Mas você está em outro país, né? Então tem várias questões aí que você vai ter que entender para você se organizar, se estruturar e vir já focado, entendendo? Eu quero trabalhar num salão, beleza? O que que eu tenho que fazer? Não, eu quero abrir meu negócio. O que que eu tenho que fazer, né? Então, eu acho que é bem isso que você falou. Super concordo com a questão de organização para tudo nessa vida, né? Exato. E aí eu estou organizando tudo isso. Eu queria desenvolver, eu quero, na verdade, né, a gente está desenvolvendo um curso relacionado a isso para as pessoas que querem mudar de área e querem vir para a Europa para poder tentar uma vida nova. Não é necessário, as pessoas às vezes elas pensam o seguinte: não, eu quero ir para a Europa, quero mudar de área, mas chegar lá eu vou ter que trabalhar como housekeeping, que é trabalhar com limpeza, eu vou precisar ser babá. Não é necessário. Eu já conheço e eu já guiei muitas pessoas para virem para cá já com o profissional já pré-estabelecido. Tipo, vou trabalhar na minha área, ou então, tipo, estou deixando de área, quero trabalhar na área da beleza, e segue Já e vem dá. com conhecimento, né? Exato, e dá super certo. Uhum. Então, essa questão da mentalidade que as pessoas às vezes têm de que você vai para fora trabalhar com subemprego já não existe mais. Então, a gente vai montar todo um curso estruturado para que a pessoa ela possa vir para cá com todo o conhecimento, com toda a segurança e com a técnica correta. E outra, um diferencial. Não existe como você ter todas essas qualidades em mãos e você não ter um sucesso na sua área profissional. Olha só, então, gente, Brenda Camo terá em breve aí. Depois vocês seguem ela, a gente vai deixar na descrição aqui o Instagram, que aí você vai divulgar exatamente quando, né? E mais detalhes sobre isso, né? Exato. Nos próximos meses, certo? Em Então, breve. para quem está pensando em mudar de área, vir aqui para Malta ou outro país da Europa, quer sair do Brasil, né? Não necessariamente se aplica só aqui para Malta, Não. mas quer trabalhar nessa área de. E vai ser apenas focado em sobrancelha ou vão ter outros. A gente vai trabalhar focado na sobrancelha, Que é o teu porque carro-chefe, é o né? carro-chefe, é onde a pessoa consegue ter mais facilidade para conseguir clientes, formar uma cartela de clientes. Eu diria que é o primeiro passo que ela poderia dar na área da estética aqui, né? E depois a gente pretende expandir para outros conhecimentos, mas ainda é cedo para falar assim, entendeu? Sobre isso. Mas eu diria para você que se eu começasse, se eu tivesse começando hoje, eu não tivesse nada, eu começaria com sobrancelha exatamente Como como eu começou? fiz no passado. Porque eu acho que é bem isso, né? Profissional de unha vai ter bastante, acho tudo, mas você tem que ter o teu diferencial. Então, a sobrancelha Exatamente. na técnica, né, brasileira, enfim, que pouca gente conhece, eu acho que é uma coisa bem diferente e que tem espaço, você diria, assim. Tem mercado e, na verdade, o mercado está necessitando de profissionais bons da área. Não é à toa que
a maioria dos clientes que eu atendo são europeus. Eu atendo muito brasileiro também. Mas, assim, eu atendo europeu de tudo quanto é lugar, porque Malta vem gente de todos os países, né? Então, vem Espanha, vem de Portugal, vem dos nórdicos ali, que é Suíça, Suécia, Noruega. Então, todos eles chegam para mim e falam, cara, eu não consigo achar um espaço dedicado à sobrancelha no meu país. Alemanha também. A Alemanha, os alemães, eles são muito loiros, eles precisam ter, eles quase não têm sobrancelha, e cílios também. Então, eles precisam dar um up na visão, mas eles não conseguem achar ninguém tão bom para poder, tipo assim, confiar, dar a sobrancelha para eles, né? Então, Aí eles vêm aqui, vêm para eles Maltinha. vêm aqui e eles falam, nossa, meu Deus, e agora eu vou voltar para lá e eu não sei em quem procurar. Então, isso é uma coisa também interessante, porque a gente quer desenvolver um projeto que, por exemplo, um cliente faz comigo aqui e ele não mora aqui, ele é sei lá, ele Da mora Alemanha. na Alemanha, vamos se dizer. Ele fala, Brenda, não tenho como achar ninguém como você. Eu falei, não, tem sim. Essa pessoa, ela estudou comigo, eu indiquei e eu desenvolvi toda a técnica, ela trabalha com a mesma técnica que eu, você pode ir no salão dela que você vai ter Aí na sucesso. sua cidade, né? Exatamente. Olha só. Então, a gente quer difundir meio que isso para a Europa inteira. E para quem está pensando assim, em trabalhar nessa área, acho que para ter uma noção, quanto que um profissional pode cobrar por uma sobrancelha na linha, por exemplo? Isso é muito engraçado, porque olha o diferencial. Uma sobrancelha aqui, ela custa em média 5 euros para você fazer na cera. Tá? Um método convencional que eles trabalham aqui. Espanha, 4,50. Nossa. 4,50 para você fazer uma sobrancelha. Você nunca vai conseguir êxito se você atingir esse valor. Como é que você vai se sustentar? Não tem como. Teria que fazer muitas. Comigo, hoje em dia, eu cobro 25 euros para fazer uma sobrancelha comigo. 25 euros. Exato. Espanha... Nossa, gente, é 20 euros a mais, simplesmente. Exatamente. Então, tipo assim, a gente está falando de um procedimento que custa basicamente mesmo tempo para um profissional, mas tem um valor agregado muito maior. Muito maior. Hoje em dia, um threading full face, que é a linha no rosto inteiro, ela custa 50 euros comigo. Olha só. Em 30 minutos você faz. Pois é. 50 euros dá quanto em real? Dá... Putz. Mais de 300 reais? Mais de 300 reais. Imagina se fazer mais de 300 reais em 30 minutos. Pois é. E eu nem sei quanto que será que está no Brasil. Você tem noção de como que está no Brasil esse valor de sobrancelha? Eu não faço ideia, mas eu acredito que a sobrancelha ela é bem mais barata. Acho que 25 reais, 25, 30 reais. Então, assim, é você trocar barato. 25 reais por 25 euros. Exatamente. É multiplicar ali por 5, 6. Cara, 50 euros você faz o mercado da semana, eu diria, para uma pessoa. Então, é um valor agregado muito alto. Muito bom. Muito alto. Então, tem mercado, né? Tem mercado, gente. Se vocês quiserem, né, vir aqui para Malta ou para a Europa e estão pensando nessa área... Fica aí a indicação e depois sigam lá a Brenda para ver mais os detalhes do que vem por aí, tá bom? Brenda, muito obrigada pela nossa conversa. Eu que agradeço, Bianca. É um prazer sempre estar aqui. E eu acho que é muito legal para inspirar as pessoas, acho que a entender, né, as possibilidades que elas têm fora do Brasil, que é bem o que você falou. Não tem só subemprego, tem como você mudar a rota e criar aí uma carreira, né, numa área que você curta. Ser bem-sucedida, né? Exatamente. Como Brenda. Brenda, você tem quantos? 2 salões aqui em Malta, né? Isso, a gente e já tá indo para o terceiro. Para onde que você vai? A gente está indo para Dubai. Para Dubai, gente, olha só. Vai que vocês estão com viagem marcada para Dubai, ó, já vai lá conversar com Brenda em breve, né? Exatamente. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez, Brenda. E obrigada a você por ter assistido também, gente. Se tiver alguma dúvida, a gente vai colocar, né? Coloquem aí nos comentários. A gente responde vocês. Curte muito esse vídeo também. Se inscreve no canal, que tem muitos episódios aí para você não perder nenhum dos próximos conteúdos. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.